Floresta tem trilha sonora. Tem o que a natureza está disposta a dizer. Que vem chuva, que tem onça, que deu fruto. É o presente em seu estado bruto, sem nostalgia, sem projeções de mercado, sem vir a ser. Mas nós, o povo da cidade, queremos estender a vida para além de si, deixando legado, memória e saudade. E as florestas, que parecem tão distantes, já sentem o impacto da nossa pressa, da nossa arrogância. Nesse episódio, vamos refletir como nos conectar com o aqui e o agora. Como, com um olhar mais atento, a floresta pode nos tornar mais sensíveis e mais motivados a viver o presente. E não tem esse nome à toa. Pode, pode muito. Eu vou falar um pouco do lugar que eu estou hoje aqui no Imaflora, né? Eu trabalho no Origens Brasil, que é uma rede que conecta populações indígenas e tradicionais com empresas, e a gente é uma tecnologia social e digital, né? Então, a gente usa a tecnologia em benefício da conservação das florestas, apoiando relações comerciais entre os povos e as empresas. Então, eles fazem cadastro, eles usam plataformas, eles fazem coleta de indicadores de impacto, tudo isso porque a tecnologia permite que isso aconteça. E aí a gente consegue manter uma transparência de todo esse processo numa grande plataforma de informação, de dados. Então, a tecnologia pode, sim, ajudar a gente. E deve. A tecnologia é maravilhosa, e ó, só a gente saber usar ela for bem, né. A gente tem, por exemplo, eu que vivo nesse mundo da pecuária, ali, a tecnologia de rastreabilidade, por exemplo, do boi. O que ela vai fazer? Vai garantir uma boa produção, uma boa produtividade, que aquele boi seja saudável, que ele coma bem, que ele, seja tenha um bem-estar animal, e ainda que ele não invada a floresta, que a gente reduza o desmatamento, tudo isso com um sistema de rastreabilidade tecnológico, que vai envolver, hã, computadores, programação, geoespacialização, mapas, satélites. Então, olha que incrível, né, a gente produzir, e conservar. E através a tecnologia que vai nos proporcionar a gente fazer tudo isso em escala. Sem ela, a gente não daria conta de um país, por exemplo, desse tamanho, com o segundo maior rebanho do mundo. Eu, eu acho que a tecnologia ela tem uma coisa que eu gosto muito, é que é aproximar mundos tão distantes. E quando eu vejo a vida nas cidades, a vida nos centros urbanos e a vida na floresta, são mundos completamente diferentes. Aqui é o mundo do relógio, é o mundo da velocidade, é o mundo da pressa, é o mundo time is money. Lá é regulado pelos ciclos dos rios, pelo ciclo da lua, pela época de plantar alguma coisa. É menos o tempo do relógio e mais outros ciclos. São mundos tão diferentes e eu acho que a tecnologia pode ajudar a conectar a cidade com a floresta, o saber ancestral com a tecnologia de ponta, com a ciência. Então isso é muito bom. E assim, eu fico pensando, né, em tecnologia, né, e alguns povos falam isso, e a agricultura familiar também, né, de que o que é tecnologia, né, e o quanto de tecnologia tem na floresta, por exemplo, o quanto de apontamentos para o futuro a floresta tem. Por exemplo, a energia solar é inspirada na fotossíntese, né? Ou como as plantas geram energia a partir do sol. Nós humanos não somos tão eficientes quanto uma folha é em gerar energia, né?
Então, é uma alta tecnologia que a gente, né, muito do que a gente tem de tecnologia, a gente se inspira em como a natureza se resolve sem a nossa intervenção, né? É um reflexo desse ecossistema perfeito que é o ecossistema florestal, né? Onde você tem as árvores, a sucessão, as árvores pioneiras, as secundárias, as clímax, e aí uma morre, a outra nasce, que sombreia a outra, que é o berçário para a outra. Então, que é o... se a gente copiasse, observasse mais, fosse mais atento, a gente ia aprender muito a viver muito melhor observando os processos naturais, né? Esses dias eu tive até que destruir, né, uma caixa de marimbondo esse fim de semana. E eu fiquei com tanta dó de destruir essa colmeia, né? Porque é tão fascinante, quando você chega tão perto para tirar foto e aquela perfeição da natureza. Eu falei, gente, e a gente está construindo uma casinha. Aí eu falei, nossa, eu tô destruindo uma casinha para construir a minha casinha. E, nossa, eu vou copiar, olha como ela fez, olha como ficou aberta, ventilou. Então, na verdade, tá tudo aí, né? A observação, a gente só tem que copiar. E só que se a gente destruir, a gente não vai mais ter os parâmetros para copiar essa natureza tão perfeita. Como eu trazer a voz de quem está lá na comunidade, lá na base, lá na floresta, mantendo essa floresta em pé, mas com todos os seus desafios, porque às vezes a gente romantiza também, né? A Amazônia é linda, a Amazônia está em pé, né? Tá muitos desafios ainda, graças a esses povos. Então, como desromantizar isso, trazendo informações com qualidade, com imagens bem captadas, com imagens bonitas, com vídeos bem feitos, com falas consistentes desses povos por meio da voz desses jovens, por meio do olhar desses jovens. Então, acho que a tecnologia super apoia. Junto com a tecnologia, a gente tem que vir com uma comunicação assertiva. Porque, para mim, a comunicação é um coração, é algo fundamental. Por quê? Porque como a gente vem de mundos tão diferentes, o que a gente entende como valor aqui, como necessidade, como urgência, é completamente diferente do que os povos que estão na floresta ou os produtores estão buscando. Por que a gente não consegue embutir na sociedade o cuidado com o nosso meio? Então, acho que esse é o desafio nosso. Então, eu acho que pensar uma comunicação associada à tecnologia que vai fazer tradução desses mundos, eu acho que ela é a chave da coisa, sabe? É uma chave importante, não é a única, mas ela é fundamental para que a gente possa, de fato, se assegurar que a gente está falando e que a gente está passando a mensagem correta. E a gente se atropela muito hoje com a comunicação e a tecnologia, mas eu acho que ela pode ser uma aliada. Precisa, da mesma forma, falar de forma simples sobre a floresta para que ela seja admirada, para que ela seja seguida. Ela precisa ter seguidores. E a gente não tem. Então, enquanto a floresta não for admirada, ninguém vai mover uma palha para poder conservá-la. Eu acho que é simples assim. Hoje existe na Amazônia e em vários outros biomas. Eu faço muito recorte da Amazônia, que é onde eu estou há 25 anos, tá? Mas assim, em vários outros biomas também existem os jovens comunicadores. Então, hoje, a tecnologia está acessível para os povos. É 100% boa? Não é, eles também trazem questões. Os jovens pararam de dançar porque hoje eles ficam no TikTok. Mas, em contrapartida, os jovens conseguem ter voz, dar voz e disseminar essa voz. Então, eles conseguem fazer exposição de fotos, eles têm equipamentos maravilhosos, eles conseguem fazer denúncias por meio de imagens, por meio de vídeos. Então, a tecnologia está a favor, está a nosso favor. Claro, a gente tem que saber usá-la. Mas eu vejo que, com todo esse trabalho com os jovens, aí os jovens tendo essa capacitação, tendo essa habilidade, eles conseguem dar voz para uma aldeia inteira, para uma comunidade quilombola inteira, para uma comunidade de ribeirinhos. Então, essa tecnologia, ela contribui para que a gente possa levar as questões da floresta para mais gente. O Código Florestal, ele é uma lei que a gente pode resumir ela, né, instituída em 2012, que diz para proprietários privados de terra
e define regras de preservação das propriedades privadas e diz para os proprietários, olha, essa área aqui da sua terra você pode explorar, essa área aqui você tem que preservar. E tem uma coisa muito louca do código, né, que ele tem uma forma de viver da terra que é própria, por exemplo, dos povos e comunidades tradicionais, dos quilombolas, que não responde exatamente à lógica que o Código Florestal instituiu ali, de onde estão as áreas que precisam ser preservadas, onde estão as áreas que podem ser exploradas. E, então, assim, a gente tem uma legislação que não responde bem a uma tecnologia que, apesar disso, é uma tecnologia predominantemente de preservação, a dos quilombolas. Então, eu acho que calibrar bem as nossas regras e as nossas políticas públicas tem a ver com um olhar para a tecnologia para além da rede social, da tecnologia da informação, né? E pensar um pouco das tecnologias que existem hoje de produção agropecuária que estão relacionadas à preservação ambiental, ao uso sustentável das florestas. Essas tecnologias estão aí e elas não só, elas estão... Talvez elas estejam relacionadas com aqui ou agora, mas elas também estão mostrando um futuro em que a gente consegue aliar a produção e preservação. Eu acho que a tecnologia tem muito a oferecer para as soluções, para os dilemas que a gente vive hoje. Mas enquanto elas forem organizadas, usadas, direcionadas, parametrizadas e regulamentadas por interesses privados, é muito difícil que no prazo, no tempo, isso de fato sirva a interesses coletivos. Elas podem começar servindo a interesses coletivos, mas é uma dinâmica natural do capitalismo que esses interesses coletivos eles passem a ser menos priorizados do que os interesses dos atores ali que são os detentores privados daquela tecnologia, né? Então, me parece que toda a discussão sobre tecnologia ela tem que passar por essas esferas de decisão dos interesses coletivos, que são os governos, que são os acordos multilaterais, né? Porque, de outra forma, elas podem tanto ser positivas quanto nocivas. Não me parece que seja uma questão a tecnologia por si. Depende muito de quais são os interesses por trás da tecnologia. Mas se tem uma coisa que tem que gerar, sim, ansiedade, é a mudança climática. Eu acho que é o contrário. Tem que gerar ansiedade. A gente tem que dormir e pensando, e acordar pensando, e ter pesadelo, porque a crise climática, ela chegou. Bom, eu acho que tem um grupo que lida assim, né? Gera tanta ansiedade que eu vou então fingir que não tem, vou negar que existe, que aí eu fico de boas e vivo minha vida sem me preocupar com isso. Mas tá um pouco difícil de fazer isso, né? Porque as evidências estão meio explícitas demais. Cadê as águas de março fechando o verão? Desde fevereiro que já não chove. Então, assim, nem a música mais está dando conta da crise climática. O professor Carlos Nobre, ele estava dando alguns depoimentos, declarações, que ele que é um especialista nisso, um dos maiores especialistas do Brasil nisso, ele falou, eu não sabia que ia ser tão rápido. É muito mais rápido do que a gente imaginava. A gente tinha projeções e cenários para coisas que a gente achava que ia acontecer em 5 e 10 anos e que aconteceram esse ano, o ano passado. Então não tem como a gente, eu não sei, talvez seja ansiedade, mas que paralisa, mas é uma ansiedade que leva a gente para a ação. Talvez não tenha como não sentir ansiedade. E talvez seja bom que se sinta ansiedade, por um lado, né? Mas eu acho que a ansiedade ela é um sentimento que ela pode gerar inação, né? E levar a gente para um estado de deprimido e de tristeza e de o que o Simas também fala, né? O oposto da vida, né? Que eu acho que é a pergunta, né? Como que a gente não cai numa tristeza?
Não é fácil, né? E ainda mais a gente que vive numa sociedade extremamente ansiosa. E quando você vê um problema da magnitude que a gente tem, porque a gente não tem mais uma crise, a gente tem uma emergência climática. Como você não ficar ansioso? Eu acho que é abrir uma gaveta de cada vez, assim, acho que o que você trouxe já diz um pouco o que está no seu alcance, de imediato. É fazer uma escolha através do seu voto que olhe para isso, esteja atento a isso. É uma ação digna, é uma ação válida. Porque aí você vai ver o pedaço que cabe aos governos de regular, de criar incentivos negativos e positivos. E aí você tem um papel nisso. Eu escolho quem vai estar lá. As empresas. As empresas têm o papel dela. As empresas que a sua matriz de produção é a partir de produtos do petróleo, ou enfim, eu posso escolher que empresas eu quero me relacionar, que empresas eu quero comprar. Mas eu também tenho um poder enorme dentro de mim, né? O que eu posso fazer? Porque no final das contas, se você não quer ter ansiedade, você só pode ser responsável por aquilo que cabe a você, né? Eu acredito que se essa pauta ela for trazida com soluções e alternativas, as pessoas podem abraçar e compreendendo melhor como elas podem colaborar com isso. A gente, quando fala de crise climática, a gente tem que refletir sobre as consequências, mas focar nas soluções. Problemas coletivos exigem soluções coletivas. Então, em alguma medida, a ansiedade climática vem... Talvez a gente sinta mais ansiedade climática quando a gente busca solucionar um problema que é coletivo de uma perspectiva individual. Existem soluções coletivas para esses problemas, ou melhor, existem medidas coletivas que mudam a forma de produzir, que podem mudar a forma de produzir, que podem mudar a forma de gerar energia, e elas não dependem exclusivamente do que eu, indivíduo, vou escolher ou não fazer ou consumir. Elas dependem de políticas públicas, elas dependem do que grandes empresas, grupos, corporações decidem fazer e como elas decidem fazer parte dessa solução. Então, os hábitos, a mudança de mentalidade, ela tem que vir de todo mundo, inclusive do setor público. O setor público precisa também dar mais acessibilidade para essas questões da mudança climática. Não é só uma coisa para o futuro, para gerações, que eu acho que quando a gente generaliza tudo isso, leva a gente, né, a sociedade, no seu dia a dia, tomar decisões que fala, bom, se é tão futuro assim, então eu vou optar por ficar aqui na minha comodidade. Então, acho que o que a gente precisa mostrar é que as decisões podem trazer benefícios e soluções para essa geração, para nós mesmos. Mas eu tenho uma filha e não tenho, eu não tive nenhuma, não pensei duas vezes em ter filho por conta de questões climáticas, por exemplo. Porque eu acho que também ela pode, quem sabe, ser parte da solução, né? Eu acredito muito que essa narrativa, ela tem que passar também por outros sentidos. Eu acho que a gente tem um exemplo incrível atualmente, que é esse filme, Ainda Estou Aqui. Ele conseguiu navegar, porque ele falou sensações, ele trouxe algo que é realmente muito, genuinamente, todo mundo se identifica, que é uma família. Ou algo que genuinamente a gente se identifica com memórias do passado, da infância. E eu acho que é por esse deslumbramento, por esse quase apaixonamento por essas experiências que a gente teve acesso, eu acho que a gente já cria um campo
aceitação, um campo cognitivo de aceitação muito mais interessante. A gente desarma, porque basicamente a gente está amando. E quando a gente vai e fala que as pessoas não estão sabendo fazer, a gente tá desarmando eles e ao mesmo tempo gerando uma revolta. Então, não sei, eu acho que a gente está errando demais e a gente está, como sempre, dando um pouco espaço à arte e cultura como realmente meio de expressão. E para mim, eu li um livro da Elaine Brum, que chama Banzeiro, né? Que ela fala sobre a experiência dela na Amazônia. E não é um livro exatamente otimista e nem positivo, porque ela está falando dos problemas humanos mais tristes ali do que está acontecendo na Amazônia. E ela fala, mas ela fala tem uma parte que ela faz uma reflexão que para mim serviu muito, que é a gente se manter fazendo não porque a gente tenha que ter alguma esperança de que as coisas vão mudar, elas até podem, mas a gente tem que fazer porque é certo. E quando a gente faz o que é certo, o que a gente sabe que é certo, isso por si só dá alegria. Então, me parece que, diante do que a gente está vivendo, para mim, eu me motivo um pouco nisso, assim. Se eu sei que é certo, eu tenho oportunidade de fazer, isso já me abastece, assim, né? Agora, coletivamente, talvez o desafio seja as pessoas refletirem sobre o que é certo fazer, né? É como a gente desperta as pessoas para pensarem no que é certo fazer. E os tomadores de decisão, principalmente. Não é fácil essa pergunta, essa reflexão é difícil, né? E eu acho, inclusive, as sociedades que vêm mais tarde nesse processo, elas almejam esse conforto. E eu acho super natural, eu acho que elas têm o direito de almejar, né? Eu acho que não é porque eu posso pegar um carro e me deslocar 100 quilômetros, a outra pessoa tem que fazer a mesma coisa de bicicleta, que agora que eu estou pensando em fazer isso de bicicleta, que a outra precisa continuar de bicicleta. Então, é bastante complexo. Acho que tem a gente está fazendo as trocas erradas. Eu acho que o conforto da cidade, originalmente ele veio para nos liberar, para ter uma vida mais divertida e mais leve, e a gente usou ele de uma forma tão exagerada que a gente ficou escravo desse estilo de conforto e agora a gente acha que agora, para eu ser feliz, eu tenho que ir para o meio do mato, para o meio da Amazônia. E não necessariamente, porque o pessoal da Amazônia também quer ter um pouco mais de conforto, quer ter um ar-condicionado com aquecimento global. Eu acho que ninguém abriria mão do seu estilo de vida hoje. É nato do ser humano querer uma coisa melhor. O amanhã melhor do que o hoje. E, como eu falei, eu acho que a reflexão é como eu considero, então, nessa minha visão de que eu não quero perder o que eu já conquistei até agora e quero melhorar o futuro, como eu considero nas minhas decisões o todo. Porque se depender de uma regressão, vamos dizer assim, né? Eu vou começar a abrir mão de várias coisas e pensando na sociedade como um todo, isso não vai acontecer. Qual é o limite do conforto que a gente quer? E me parece que ele não tem limite. O ser humano sempre quer mais conforto, né? Não basta ter um carro, ele tem que... Às vezes eu fico fazendo um exercício de voltar no passado e pensar que um dia um Fusca foi muito luxuoso, né? Um dia um Fusca era tudo que alguém queria, né? Ou uma pessoa simples falava, nossa, eu nunca vou ter um Fusca, né? E era o mesmo corpo humano, né? Era mesmo das mesmas necessidades, assim. Eu acho que o conforto nessa perspectiva é uma domesticação, né? É algo que nos conforta, mas que também nos deixa muito mais vulneráveis, porque a gente acaba ficando
muito menos capazes de fazer qualquer coisa, né? E acho que a cidade, ela cria esse problema, ela alimenta esse problema, que é essa desconexão com o que de fato é importante. Você abre a torneira e sai água, você aperta um botão e você tem luz, você liga uma carne que você nem sabe de onde veio, chega na sua casa, um alimento, um leite, um suco. Você está desconectado, mas você está confortável. Isso, para além do físico, acho que como pessoa, como visão de mundo, você está cada vez mais desconectado, na verdade. A gente vai ter que abrir mão de alguns confortos se a gente quiser rever tudo isso que está acontecendo com o nosso país, com o nosso planeta, né? Com o nosso planeta. Então, eu vou ter que abrir mão, sim, do uso desenfreado que a gente faz da água, do uso desenfreado que a gente faz de ar-condicionado. Porque se eu não abrir mão disso, onde que a gente vai parar? Então, a gente vai precisar. Eu acho que o caminho é esse. O caminho é a gente se reconectar à terra. Porque a gente não é conectado. Na cidade, quando que você pisa na terra? Você não pisa, né? Então, eu só vejo esse caminho. Não tem outro. Mas a conta não vai dar para todo mundo ter tudo. E não vai dar tempo, infelizmente, porque o clima vai aquecer muito rápido, igual a população está crescendo. E aí não vai dar para todo mundo ter um pouquinho de cada coisa. Eu não sei, o que me parece de fato é isso, sem limites coletivos, sem uma consciência coletiva que é regulada por estruturas coletivas, me parece difícil acreditar que no nível do indivíduo a gente seja capaz de regular nosso conforto. Claro que tem uma porcentagem das pessoas engajadas e que faz um autossacrifício de mudar alguns padrões, e isso tem valor, porque isso ajuda a mudar a cultura. E talvez ajude a criar uma massa que um dia engaje o poder público, ou quem toma as decisões pelo coletivo, a abraçarem determinadas causas. Então, eu reconheço o valor dos esforços individuais ou de grupos menores, mas me parece, de novo, importante o papel das grandes estruturas que regem a gente como sociedade na limitação de alguns confortos, né? Ou no dificultar, né? Se você quer ter um carro X, você vai pagar um imposto maior, ou você vai ter que plantar não sei quantas árvores, né? A gente pode ir criando regras em que o conforto tenha que custar também, de alguma forma, em ganhos, né, para a sociedade. Sei, eu não sei se a gente vive um conforto na cidade, sabe? A cidade esfrega na cara da gente toda a desigualdade, toda a violência, toda a velocidade, toda a ansiedade, que está espalhada em todo lugar, mas ali ela está na cara. Então, eu não sei se a vida na cidade ela é mais confortável. A vida na cidade, ela te permite algumas facilidades, né? Mas a que custo? Então a gente entende que essas faltas que o ser humano tem, muito criadas também por esse habitat inóspito para um ser humano que também é um animal, que também tem as mesmas necessidades de qualquer animal, gera faltas que a gente quer suprir. E o consumo, ele é muito eficaz nesse sentido. E aí passa muito da sua reflexão de você mesma, né? O que de fato eu preciso? Até onde eu preciso ir? Até onde eu estou a fim de bancar essa vida que eu acho que me conforta? Não sei, para mim não é conforto, para mim é altamente desconfortável. Estar presente nos ensina a lidar com o que está por vir, para que a gente consiga se adaptar ao amanhã, algo que só existe na ideia. E a ideia do próximo episódio é justamente imaginar novos sistemas para sustentar o que ainda pode ser preservado: nós mesmos.